Como é bom louvarmos o nome do Senhor, como é bom engrandecer, né, o nome do Senhor. Como anunciei durante a semana, o pastor Gervásio estaria conosco, e aqui está ele, está conosco mais uma vez, nos ajudando, né, e com o único objetivo aqui de estar transmitindo, então, a palavra do Senhor. Se você ainda não orou, se você ainda não intercedeu ao Senhor, orientação da palavra para o seu coração essa noite, eu vou dar um tempinho para você. Então abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Você que está em casa também, pare tudo o que você está fazendo neste momento. Você estava aí fazendo algumas coisas de casa, conversando. Neste momento, feche os seus olhos. Nesse momento, pare de fazer tudo aquilo que você estava fazendo e peça ao Senhor orientação, para que, a partir do momento que o servo dele, nosso pastor Gervásio, abrir a palavra do Senhor, que ela já possa, então, quando for lida, achar a guarida em seu coração. Feche um pouquinho os seus olhos aí, ore ao Senhor. Senhor, fala ao meu coração nesta noite, em nome de Jesus. Usa o teu servo. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Quero saudar a todos os irmãos que estão em seus lares, né? Os irmãos que estão aqui com a paz do Senhor Jesus. É motivo de honra, né, e de alegria nós podermos, né, ministrar a palavra do Senhor. Saudade dos irmãos, né? Estamos aí há um tempo, né? Eu estou ficando em casa a maioria das vezes. E já quero agradecer a igreja, agradecer os irmãos que estiveram orando por mim também. Eu fiquei alguns dias em casa, né? Eu não fiz o exame, mas tive todos os sintomas também da Covid-19. E eu fiquei de quarentena, a minha filha, por a minha filha também trabalhar no Hemocentro da Unicamp, faz estágio lá. Então ela teve o acesso, ela fez 3 vezes o teste, mas o dela não deu, né? E eu fiquei na dúvida, peguei a Covid ou não, mas os sintomas eu fiquei 10 dias ou 11 com febres, né? E sempre conversando com o pastor Ismael. Quero agradecer a igreja, quero agradecer os irmãos que estiveram orando pela minha vida, pela minha família, e é motivo de muita alegria nós estarmos aqui, para a qual o Senhor tem nos chamado para ministrar a palavra do Senhor, né? E eu quero trazer um texto do profeta Isaías, capítulo 40, né? Versículo 31, a parte, mas nós vamos ler todo o versículo e vamos meditar um pouquinho nesse versículo. Nesta noite, os irmãos que estão em seus lares aí, abram as suas Bíblias, né? Os seus smartphones, né? Hoje em dia, né? Eu estou aqui com o meu celular também, para que Deus possa, nessa noite, né, encher os nossos corações, já está enchendo, né, da alegria de poder, né, realmente voltar ao templo, reunir como corpo, né, isso é muito importante. Texto, Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Amém? Vou estar orando novamente. Deus querido e amado, Pai celestial, ó Pai querido, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor.
E queremos nesse momento, em nome de Jesus, te agradecer pelo privilégio e a honra que o Senhor nos concede, ó Pai, de estar nessa noite aqui, na Igreja Batista do Jardim Estela, com o pastor Ismael, com os irmãos presentes aqui, com os irmãos em seus lares, adorando o Senhor, ó Pai. E que esse momento seja, ó Pai, especial, esse momento que o Senhor reservou para que nós, ó Pai, nesse momento reunidos, possamos adorar verdadeiramente o Senhor, ó Deus. Possamos esquecer os problemas, as dificuldades que temos, as circunstâncias, as lutas e as circunstâncias do dia a dia, que nos fere às vezes, Senhor, mas que nesse momento nós possamos adorar o Senhor, ó Pai. Continuar adorando o Senhor agora através da Tua palavra. Já fizemos através da oração, já fizemos, ó Deus, através dos louvores. E que nesse momento, Senhor, o Teu Espírito Santo possa, ó Pai querido, falar conosco, ó Pai, nos usar nessa noite, ó Deus, para trazer a mensagem do Senhor, ó Pai. E que ela possa ir de encontro à necessidade de cada um dos irmãos presentes aqui nos seus lares, ó Pai. E para todos aqueles que possam ver no decorrer da semana ou depois dessa mensagem. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, abençoar as Tuas igrejas, Senhor, nesse momento. Ó Pai querido, fala através dessa palavra em nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, os irmãos que estão aí, nos seus lares, né? Os irmãos que estão aqui, hoje é o primeiro dia, né? Nós da igreja lá do Jardim Santa Lúcia, nós já retornamos, né, com os cultos presenciais, também com as devidas preocupações que elas são necessárias, né? Elas são necessárias, mas nós já retornamos. E o que eu senti nesse período de 4 meses que eu fiquei em casa também, passei por uma situação difícil, eu vi que muitos tiveram problemas de saúde, eu vi que muitos irmãos ficaram desanimados, né? Ficaram desanimados, muitos irmãos ficaram ansiosos, alguns pastores, né? Dizendo que existe um complô contra nós, contra a igreja do Senhor, que existe, que esse sistema parece que está afrontando Deus e a igreja. Pode ser, mas também será que não é o Senhor nos preparando um novo tempo? Será que não é o Senhor tentando nos trabalhar em nossos corações para que nós possamos viver, caminhar e agir de uma outra forma, de uma outra maneira? Será que nós vamos olhar só para aquilo que está dando errado? Ou nós vamos olhar com foco naquele que nós adoramos e servimos? Né? Irmãos com médico, com depressão, com certeza, né? Essa Covid começou a chegar próximo dos meus familiares. Nós não perdemos, da minha família, não perdemos ninguém ainda, mas muitos ficaram infectados, e ainda muitos já estão infectados. Então parece que o temor e alguns ainda colocaram um terror. Mas será que realmente é tudo isso mesmo? E esse texto, eu quero trazer para a nossa reflexão, nós fomos renovados para quê? Para que nós fomos renovados? O que é que o texto diz? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar é um princípio, um conceito de paciência. É um conceito de paciência. E nós, como servos de Deus, o que é que ele diz? Quando nós esperamos com paciência em quem? No Senhor. Não é numa dificuldade, não é numa situação. A humanidade sempre passou por lutas, sempre passou por dificuldades, sempre passou por problemas. Essa não é a primeira e nem será a primeira. E como nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos enfrentando, né? Enfrentando essas adversidades. Aqui o complemento do texto, né? Ele diz assim: subirão com asas como águia. Os irmãos correrão e não se cansarão, andarão e não fadigarão.
Qual que é o conceito da águia aqui? A águia é uma visão espetacular, né? Um pássaro de força, garras, que suporta o peso, né, de um alvo dele maior do que o próprio peso dele. Precisamos entender que a águia, ela luta para chegar a um lugar de sossego. Para chegar a esse lugar de sossego, aonde ela faz os seus ninhos, ela faz os ninhos aonde? Nas fendas das rochas, lá em cima no pico. Ela vai procurar um lugar para colocar ali o seu ninho, para gerar. Mas esse processo para chegar até lá, a águia enfrenta muitas lutas, tempestades, chuvas, ventania. Para depois das nuvens, ela começa o quê? Ela começa a voar com tranquilidade, até achar um lugar de sossego para ela. Esse é o princípio. Nós, como servos de Deus, que esperamos no Senhor, nós vamos viver dias o quê? Difíceis, e o Senhor não prometeu que a nossa vida seria fácil. O Senhor não prometeu que nós iríamos o quê? Nadar, né? Nadar em mar de rosas, que teríamos dias difíceis e lutas pela frente. Mas aqui o Senhor nos renovou para quê? Como estamos enfrentando essas dificuldades, como estamos enfrentando essas lutas nesse momento de dificuldade. Mas se nós estamos aqui nessa noite já, se nós estamos aqui, porque o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está o quê? Na direção do curso deste mundo. Pode ter certeza, se de repente, como a águia, de repente nas tempestades, muitas penas caíam, nós não estamos livres também de alguns percalços, né? De algumas dificuldades. Mas o Senhor diz o quê? Aqueles que esperam, princípio da paciência, renovarão. Renovar é o quê? É feito de novo. Renovar o quê? É nova criatura, no qual o Senhor o quê? Nos chamou e nos capacitou para viver esse momento aqui. Se de repente passamos por essas adversidades, o Senhor tem algum propósito nisso. E não precisamos, né, também entrar em desespero. Se nós pegarmos dar um exemplo aqui de Nicodemos, será que Nicodemos era um homem renovado? Quando ele procurou Jesus, um homem importante lá no Sinédrio, um homem de posses, um homem que conhecia Jesus, um homem que sabia do poder de Jesus, quem era Jesus, mas um homem o quê? Que não cria, não tinha sido renovado. E Jesus questionou: com o conhecimento que você tem, você não entendeu que você precisa nascer da água e do Espírito? Você precisa nascer de novo? Você precisa ser renovado? O Senhor já nos chamou, o Senhor já nos renovou, o Senhor já nos fez de novo, nova criatura nós somos. E essas dificuldades, elas virão outras ainda. Outras lutas virão. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O texto aqui esse princípio, de paciência e oração. Aqueles que oram constantemente são abençoados por Deus com força para suportar as provações do dia a dia, as provações da vida. Então, que nós possamos, colocar esse princípio nas nossas vidas, para que nós possamos, esperar como cristãos, como servos de Deus, como crentes em Jesus,
ser pacientes, orar constantemente, e seremos o quê? Abençoados com força para suportar essas provações. O apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10, pedi ao Senhor 3 vezes que o tirassem de mim, mas ele me disse, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, é que estou forte. Nós precisamos também recordar que essa é uma profecia para Israel. 700 anos Israel vivia o quê? Estava em cativeiro. Samaria, Nabucodonosor já tinha, o reino do norte já tinha sido levado cativo. E aí ficou só, e Isaías prega para Judá. Então, esse princípio de esperar com paciência era uma profecia messiânica da vinda do Senhor, e que Isaías alertando o povo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para que eles pudessem esperar com paciência no Senhor, que o Senhor iria renovar as forças do povo de Israel. E esse princípio também para nós, né? E o Senhor quer que nós sejamos o quê? Como águias. Que a sua igreja seja como águia. Que o seu corpo seja como a águia. Vai subir para fazer o seu ninho, para repousar em paz. Mas vai enfrentar o quê? Provações. Vai enfrentar lutas, vai enfrentar dificuldades. Mas o quê? Vai fazer a sua morada em segurança. Vai fazer a sua morada na rocha. O Senhor diz que Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança. E aqueles que estão firmados na rocha, vão permanecer. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a tribulação. O Senhor vai dar força para suportar essas adversidades. E nós fomos renovados em Cristo Jesus, né? E o desafio para nós é, para que o Senhor nos renovou? Nós fomos renovados para quê? Se nós, essas dificuldades que enfrentamos, né? Esses abatimentos da vida faz parte nossa do ser humano. Mas nós precisamos, né? Colocar em Cristo a nossa vida completamente, plenamente. Não confiar por etapas ou por partes. É confiar totalmente. E nós podemos tirar da palavra de Deus várias atitudes que nós possamos colocar em prática ou desenvolver no nosso dia a dia para caminharmos, né? Entendendo que as dificuldades estão aí, mas que nós vamos vencê-las. Porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Então, que atitudes, né, nós podemos ter, né? Para que fomos renovados? Eu vou falar 4 aqui, e eu gostaria, mas tem muitos mais, né? Nós fomos buscar na Bíblia. Nós somos renovados para quê? Primeira atitude, para viver efetivamente como Cristo viveu aqui. Para viver efetivamente como Cristo viveu aqui. Jesus diz o quê? O Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. E as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Irmãos, meus queridos, irmãos estão nos ouvindo nos seus lares, o Espírito Santo habita em nós. Deus habita em nós. O maligno, as dificuldades, as lutas, elas vão chegar. O maligno não pode nos tocar. As dificuldades vão chegar, mas o Senhor o quê? Ele não dá a cruz maior do que as forças que nós temos. E ele diz o quê? Quando as lutas chegarem, as tribulações chegarem, o fardo for muito pesado, lance sobre ele.
E ele diz o que nesses dias difíceis? Não fiquemos ansiosos por coisa alguma. Credes no Pai, credes também em mim. Tenha tranquilidade, né? Não é para sermos, né, como as pessoas sem Cristo. Mas nós fomos renovados não para sermos como as pessoas que não têm Cristo nas suas vidas. Nós fomos o Senhor nos chamou, renovou, para vivermos efetivamente a vida dele aqui, não como as pessoas que não têm uma fé verdadeira no Senhor. Nós temos a sua palavra, nós temos o seu exemplo, nós temos os seus ensinamentos. Ele quer que nós vivemos uma vida aqui com propósito, com significado. Uma vida de propósito, uma vida de significado. Uma fé alicerçada no Senhor. Cristo nos renovou para sermos filhos do Pai. Cristo nos renovou para pertencermos à família dele. Cristo nos renovou para sermos sal, para sermos luz, para refletirmos a imagem dele aqui. E uma coisa que é importantíssima, né? Cristo nos renovou para dar continuidade ao ministério dele aqui na terra. O Senhor nos renovou para pregar o Evangelho. O Senhor nos renovou para testemunhar dele. Para testemunhar dele. O Senhor nos renovou efetivamente para estar com o coração exclusivamente com foco nele. Não podemos olhar para o lado. Nós somos espirituais agora, diz o quê? A carne para nada serve. Irmãos, o Espírito Santo habita em nós, então nós somos o quê? Espirituais. Nós já fazemos parte do reino celestial, só estamos aqui por um tempo. Logo, logo estaremos na glória com o Senhor. Então nós somos o representante de Jesus, cada um de nós aqui, e Ele nos renovou para isso. Ele nos renovou para isso. Segundo ponto, para produzir frutos, né? O Senhor, para produzir frutos. Nós efetivamente, nós temos produzido os frutos. João 15:16 diz assim: porque não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto. Agora é a nossa oportunidade. Que privilégio e que honra o Senhor nos concedeu para ir e dar frutos. E dar frutos, e eu vou falar desse fruto lá na frente, no outro ponto, né? Olha, que interessante, os irmãos já viram o meu testemunho, mas eu só quero dar eu neste horário, exatamente 20 horas, eu há 22 anos atrás, esse horário eu estava no bar. Eu tinha um time de futebol de manhã, voltava 2 horas da tarde, ia para o bar, ficava com o pessoal lá. O meu filho, 9h30, 10 horas da noite, a minha esposa mandava meu filho ficava lá na esquina e gritava: pai, a mãe está te chamando. O Senhor, para dar frutos, almas, pregar o Evangelho, pregar o reino. Jesus veio para pregar o seu reino, não foi esse reino, esse mundo, não foi esse mundo. O Senhor nos renovou também para pregar o seu reino. O Senhor nos renovou para ganhar almas. Para ganhar almas. Então, para que o Senhor nos renovou? Para crescer ricamente e poderosamente, com uma vida de santificação, com uma vida de sacrifício diário, como Paulo, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável, com cheiro suave, e não nos conformar com este mundo, mas transformar pelo poder do Senhor. Precisamos crescer
rica e poderosamente, né? E entender que todos nós temos uma cruz, todos nós temos uma história, e o Senhor nos dá força para poder carregar a nossa cruz, para renunciar os prazeres desse mundo, porque a carne de nada serve. Paulo diz o quê? Não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo pelo poder de Deus. E essa vida que o Senhor nos deu, rica e poderosamente, para podermos viver diariamente, dia a dia, enfrentando as lutas e as dificuldades. E ganhamos, e dar frutos, não é para nós. Dar frutos para a glória de Deus. Dar frutos para o louvor do Senhor. Então nós estamos aqui a serviço do Mestre, a serviço do Pai. Nós estamos aqui para a glória, para o louvor do Senhor. E que privilégio poder novamente, reunir a igreja, o corpo de Cristo, para adorar o Senhor. Todo esse processo aqui, parece que é tudo bonitinho, todos os irmãos em seus lares assistindo. O processo é muito trabalhoso, são detalhes e mais detalhes. É isso. Trabalhar para o reino do Senhor, dia a dia. Isso é maravilhoso. Terceiro ponto, aí dar frutos é ganhar almas. Ganhar almas para o Senhor. João 4:39, esse capítulo vai falar da passagem da mulher samaritana. E muitos naquela cidade creram nele, por causa da mulher que testemunhava. Se nós formos lá, João retratando esse episódio, essa passagem de Jesus, ele ia para outra cidade, ele resolveu voltar para encontrar a mulher samaritana. E no final ela foi tão abençoada, ela foi renovada, que ela foi, olha, eu encontrei o Messias. E o povo veio ficar com Jesus, veio ver Jesus. E eles pediram para Jesus ficarem com eles. E Jesus ainda ficou 3 dias com eles, e muitos se converteram. Muitos ali foram renovados. Muitos aceitaram o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E o Senhor nos renovou para quê? Para poder oferecer vidas para aqueles que não têm vida. Para oferecer vida para aqueles que estão mortos. Paulo, lá na sua carta aos Efésios, fala o quê? Que nós, antes de sermos renovados, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Desprovido o quê? Do Senhor. Distante de Deus. Mas em Cristo Jesus, capítulo 2, a graça do Senhor, a graça do Senhor nos alcançou. E Ele nos renovou para que nós possamos oferecer vida às pessoas que estão aí fora, mortas. Fisicamente elas estão vivas, mas espiritualmente elas estão mortas. E se nós formos fazer um paralelo de um mundo de mais de 7 bilhões de pessoas, quantas pessoas estão vivas fisicamente e mortas espiritualmente? Que privilégio que nós temos em Cristo, de poder falar do Evangelho, em todo tempo e em todo lugar. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Foi para isso que o Senhor nos renovou. E quarto ponto aqui, para a glória de Deus. João 3,30 diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aqui é um texto de João Batista, quando os seus discípulos que caminhavam com ele, falou, olha, mas Jesus,
Já, olha, muitos dos que estão conosco estão caminhando com o Senhor. João diz o quê? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós estamos aqui, nós somos renovados para expressar a imagem do Senhor. Nós somos criatura dele, a imagem dele. E hoje o Senhor habita em nós. Então nós estamos aqui para expressar essa imagem. As pessoas têm que olhar em nós e ver a luz de Cristo brilhar. Como? Com o nosso viver, com o nosso caminhar, com o nosso agir, com o nosso falar. Foi para isso que o Senhor nos renovou. Nova criatura, renovado em todas as áreas. Espiritual, emocional, área financeira. O Senhor nos renovou também para essa área financeira. Área profissional, porque o nosso modo de viver em Cristo vai influenciar em todas as áreas das nossas vidas. Porque é o Senhor que habita, o Espírito Santo habita em nós. Para a glória do nosso Pai Celestial, louvando e contando todas as suas maravilhas. Hoje eu posso chegar aqui e pregar, olha o que eu era antes. E o que o Senhor, o quê? Transformou na minha vida. Louvando e contando todas as maravilhas do Senhor. Imitando no nosso dia a dia. Eu sempre costumo dizer assim, o diácono Raimundo até fala, eu não uso esse termo, eu digo o seguinte, olha, se você for fazer alguma coisa, analise antes, Jesus faria isso? Será que Jesus faria, ou tomaria essa decisão, ou essa atitude que você, de repente, nós vamos tomar? Analise. Eu quero só citar duas passagens da palavra de Deus para nós fazermos uma reflexão de renovados. Uma com Jonas, pregando, o Senhor chamou Jonas para pregar para Nínive. Nínive era uma cidade, Samaria, né? Nínive perigosa, povo perigoso. O Senhor mandou ele pregar. E ele, com medo de ir, ele fugiu. Então, o Senhor mandou ele para o norte, ele foi para o sul, para Jope, litoral. Aí o Senhor mandou o quê? Um grande peixe, levou ele lá. Ele, o que era para fazer em vários dias, ele foi rapidinho. Olha, o Senhor vai castigá-los. E o que aconteceu com o povo? O povo todo dobrou os joelhos na presença do Senhor. E eles o que? Reconheceram. Eles aceitaram Jesus. E a cidade toda, o texto fala, 121 pessoas dobraram os seus joelhos na presença do Senhor. Eles renovaram as suas vidas. Voltando lá atrás com Moisés, no Monte Sinai, uma geração idólatra, uma geração, o Senhor o quê? Os fez andar 40 anos no deserto, até aquela geração pecaminosa morrerem. E renovou todo numa nova geração em Canaã. Eles não tiveram o privilégio de entrar em Canaã. E novamente, com Josué fez toda a leitura da palavra, toda a lei de Deus, e o povo reconheceu, falou, Josué, nós vamos obedecer. Então precisamos renovar. Se você de repente está me ouvindo aí, ou que vai ouvir, não tem a sua vida renovada. Nos momentos das dificuldades, parece que as dificuldades sufocam, né? Sufoca. Vamos aplicar alguns princípios de Deus. Coloque Jesus na sua vida.
Reconheça que Ele é o Senhor. Reconheça, né, que Ele é que nesses momentos é que dá força. É Ele que renova. É Ele que dá a paz necessária para caminhar nessas dificuldades. E nós somos renovados para viver efetivamente a palavra, viver Jesus aqui. Nós fomos renovados efetivamente para produzir frutos. E a palavra de Deus diz o quê? Bons frutos. Bons frutos. Como o salmista Davi fala, né? Seremos como pastos verdejantes, né? Como árvores plantadas junto ao ribeiro, regado por águas que no tempo certo dará frutos. No tempo certo, no tempo do Senhor, né? E tudo, né, que nós fizermos, seremos o quê? Prósperos. Prosperaremos, diz o Senhor. Então o apelo é: ouça a voz do Senhor. O apelo é: abra o coração, né? O Senhor, Ele nos ama. E Ele quer o quê? Renovar a minha vida. Ele quer renovar a sua vida. Se você não tem essa firmeza, essa segurança, reconheça Jesus. Apocalipse 3:20 diz o quê? E eis que estou à sua porta e bato. Aqui ele está falando lá para Israel, João está falando o quê? Lá em Israel, lá para a igreja. Nós fazemos aqui, trazemos para nós aqui, essa ilustração. E eis que estou à porta do seu coração e bato. Está ouvindo a voz de Jesus? Está ouvindo? Não perca tempo. Não perca tempo. Abra a porta do seu coração. O Senhor quer entrar e cear com você. Mas você precisa abrir a porta. Você precisa renovar a sua vida. Crer. O que o Senhor quer, desde a criação, desde a origem do pecado, é renovar as nossas vidas. Renovar daqueles que estão distante dEle. O Senhor quer se reconciliar conosco. E Ele é o Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Se de repente, né, nesse período de pandemia, de dificuldades, de luta, de repente a fé deu uma enfraquecida, as dificuldades parece que chegou, né, o seu lar, chegou a sua vida, renove as suas esperanças, né? Espere com paciência no Senhor, renove as suas forças no Senhor. É Ele que está no controle das nossas vidas, é Ele que vai nos fazer caminhar, é Ele que vai nos fazer prosseguir, é Ele que vai nos fazer cada dia mais, né, fortalecidos para enfrentar as lutas e as diversidades. Subiremos com asas, né, como águias, correremos e não nos cansaremos, andaremos e não nos fadigaremos, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor o que? É a nossa segurança. E o Senhor é a nossa esperança. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe a igreja. E que se nesse momento está vivendo uma vida de luta, coloque na presença do Senhor. Jogue esse fardo na presença do Senhor. Eu quero orar novamente. Quero agradecer aqui o pastor Ismael, quero já deixar um abraço da nossa igreja, para toda a igreja, para os irmãos, do pastor Agostinho. O pastor Agostinho mandou um abraço para o pastor Ismael, para a irmã Zila, a minha esposa, a irmã Cristina, também mandou um abraço. Eu quero aqui os irmãos que estão em seus lares, que Deus os abençoe ricamente, que tenham uma semana maravilhosa e que possam colocar, né, as suas esperanças totalmente, esperar no Senhor, que Ele vai renovar. Ele vai renovar as suas forças, vai te dar o que? Energia, né? Vai te dar condições de enfrentar as lutas e as dificuldades. É o Senhor que está no controle das nossas vidas. Esse barco, a direção é dEle, a nossa vida, a direção é dEle. Então pode ter certeza, o Senhor nos ama, e o Senhor tem o melhor, né? O melhor para cada um de nós. Pai querido e amado, Pai celestial,
nós continuamos na Tua presença, Senhor, adorando o Senhor, ó Deus. E obrigado pela Tua palavra em nossos corações, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, nas dificuldades e lutas, renovar o Senhor no Senhor. Que o Senhor possa nos dar força suficiente, ó Pai. Nos dar condições para que nós possamos caminhar nesses dias difíceis, ó Deus. Abençoa a Tua igreja aqui, Jardim Estela. Abençoa todas as Tuas igrejas. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares, ó Pai. Visita nesse momento, ó Deus, todos aqueles que estão enfermos nos hospitais, ó Pai. Todos aqueles que estão passando por grandes lutas, ó Pai. Conforme os corações daqueles, ó Pai, que perderam seus entes queridos, ó Deus. Que nesse momento se oriente com providência na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a caminharmos. Que tenhamos uma semana maravilhosa e abençoada na Tua presença, ó Pai. Que o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, ó Pai. Salva, ó Pai, os nossos familiares que ainda não estão reconciliados com o Senhor, ó Pai. Desperta a fé no coração de cada um deles em nome de Jesus, ó Pai. E obrigado por essa oportunidade que o Senhor me concedeu, por esse privilégio de poder estar aqui, ó Pai, na Tua casa, Senhor, honrando e glorificando o Teu nome, ó Pai. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Quero passar a palavra ao pastor Ismael. Estamos chegando então ao final. Queremos agradecer ao pastor Gervásio, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Só um testemunho breve. Quarta-feira, no culto de oração, nós iniciamos o estudo de livro de Ruth. E naquela oportunidade, como a título de introdução deste livro, nós citamos algumas atitudes que o servo do Senhor deve ter. E nós buscamos um amparo ali para o texto, neste texto que foi lido esta noite, em Isaías 40. E esse texto diz, o Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansaço e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que estão em Cristo Jesus estão renovados. Aqueles que estão em Cristo Jesus estão indo e demonstrando a glória do nosso Deus. E eu disse aos irmãos, olha, seria legal pregar nesse texto, tirar uma mensagem do Senhor para a igreja nesse texto. E olha que maravilha. Então no domingo o Senhor já me deu a mensagem, não na questão que eu preguei, mas numa questão que usou outro servo do Senhor para falar ao meu coração. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida dos irmãos. Creiam, nós somos como águias e voamos alto, porque não é o nosso poder que nos faz voar, mas é o poder do Eterno, o poder de Cristo Jesus. Tenham uma boa semana e desfrutem do poder do Senhor. Deus vos abençoe.